Agora o assunto são sim os seus direitos. Muita gente deseja e precisa se aposentar, muita gente não consegue. É isso que a gente vai tirar algumas dúvidas, na verdade, com um especialista sobre o assunto, que é o Dr. Humberto Tomasi, que é advogado, sobre os benefícios por incapacidade. Boa tarde, doutor. Bem-vindo mais uma vez aqui no estúdio. Quais são esses tipos de benefício por incapacidade? Existem três, basicamente, concedidos pelo INSS, que é a aposentadoria por invalidez, o auxílio-doença e o auxílio-acidente. É bom lembrar que esses benefícios respondem por mais da metade dos benefícios concedidos pela Previdência Social no Brasil. E o INSS concede 10 benefícios. Mais da metade são benefícios por incapacidade. Então é uma gama muito grande de pessoas que precisam e que fazem jus a esse benefício. E nem todas sabem ou conhecem os seus direitos. Infelizmente, né? Sim. Agora me diz uma coisa, qual que é o conceito, então, de auxílio-doença, da aposentadoria por invalidez e também do auxílio-acidente? Em linhas bem gerais, as diferenças são as seguintes. O auxílio-doença ele é concedido quando o trabalhador está temporariamente incapaz para a sua atividade habitual. Por exemplo, se quebrou um braço ou uma perna e não pode exercer a sua atividade em decorrência desse acidente, vai ficar afastado durante o tempo que está se recuperando. E assim retoma isso sua atividade. Auxílio-doença, né? Auxílio-doença. Mas, por exemplo, se a pessoa tiver um problema de saúde, ela precisar passar por uma cirurgia, aí entra também no auxílio-doença? Sim, porque enquanto a incapacidade é temporária, não importa qual o tipo de doença, não importa qual o problema de saúde, ou se foi um acidente ou uma doença. Se aquele problema gera incapacidade temporária para a atividade habitual, o benefício é o auxílio-doença. Caso essa incapacidade venha a se tornar, ou já seja tão grave desde o início, que gere uma incapacidade definitiva para qualquer atividade, o benefício é a aposentadoria por invalidez. Quando o médico avalia que não há possibilidade de recuperação, pelo menos uma possibilidade iminente de recuperação ou razoável, num tempo razoável. Aí o benefício é a de aposentadoria por invalidez. Entendi. O auxílio-acidente, por outro lado, ele é um benefício não substitutivo da renda como o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez, que tem a função de justamente substituir a renda do trabalhador enquanto ele está impossibilitado de exercer as suas atividades. O auxílio-acidente ele é uma indenização por uma redução da capacidade de trabalho. Então, se o empregado, o trabalhador sofre um acidente e fica com uma limitação que até permite o exercício da mesma atividade, mas não com o mesmo desempenho, não com a mesma produtividade, ele poderá ter direito a um auxílio-acidente, que é essa indenização concedida até a data da aposentadoria. É um valor fixo no início, mas ele é reajustado sempre conforme o reajuste dos benefícios da Previdência Social. Certo. E a aposentadoria por invalidez é quando a pessoa não tem condição alguma de trabalhar, é isso? Sim, tudo depende do parecer médico. Se o médico disser que está definitivamente incapaz, sem possibilidade de recuperação para qualquer atividade, veja, não só para a sua atividade habitual, porque o segurado, o empregado, pode estar incapaz definitivamente para a sua atividade habitual, mas não para outra que lhe garante sustento. E aí existe a reabilitação profissional, que também é uma obrigação do INSS, um direito do segurado. Certo. Agora me diz uma coisa, como que eu consigo chegar a fazer o meu pedido, por exemplo, por incapacidade? O pedido é feito de forma muito simples pela internet, pelo 135 ou diretamente nas agências da Previdência Social. Para fazer esse pedido é simples, então? É simples, pelo telefone 135. Sim, na teoria tudo é muito fácil. Né? Não existe complicação nenhuma. Se o segurado está trabalhando, lógico, precisa estar trabalhando com carteira assinada ou pagando a Previdência Social com os carnês, como autônomo, contribuinte individual. Se está fazendo esse pagamento, sofre um acidente, fica incapaz ou tem alguma doença e não consegue trabalhar, é só fazer o pedido de benefício de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. Então é pela internet? Pelo telefone 135, que é o telefone da Previdência Social, ou se encaminhando diretamente a uma agência do INSS. Agora me diz uma coisa, quem não tem qualidade de segurado tem direito ao benefício por incapacidade? Como que vai funcionar isso? Justamente porque o INSS nada mais é do que uma seguradora. Ele funciona exatamente como uma seguradora. Então, é preciso estar pagando a sua contribuição previdenciária, pagando o seu seguro social para ter direito aos benefícios oferecidos pela Previdência Social. Entendi. Existem algumas situações, lógico, que é possível conseguir o benefício ainda que o segurado esteja um tempo sem pagar. Porque existe o que se chama de período de graça, que pode variar de 12 a 36 meses, que é um período em que, mesmo estando sem pagar,
nas contribuições previdenciárias, ou mesmo sem estar com a carteira assinada, por exemplo, no caso do empregado, ainda assim esse segurado terá mantido o seu vínculo com a Previdência Social e terá garantido os direitos da Previdência Social. Certo. E agora, o que fazer, por exemplo, com uma pessoa que ela tenta, de repente, conseguir essa aposentadoria por invalidez, né? Já há alguns anos, não consegue, verifica realmente casos muito, digamos assim, menos piores, né, do que o dela, que conseguem se aposentar e ela não consegue. O que falta? Às vezes falta documentação médica. É documentação médica. Isso é o principal. A gente vê que no dia a dia, na prática, que isso tanto na esfera administrativa quanto judicial, é muito difícil esse reconhecimento da incapacidade. O perito vai ver o segurado em meia hora, tanto o perito do INSS como o perito da Justiça. Não vai investigar a vida dele, não vai fazer grandes análises, não vai ter tempo de pedir exames, verificar com mais cuidado a situação de cada pessoa. Vai analisar a documentação que é levada ali, e às vezes super precária essa documentação, porque é uma documentação que foi obtida do SUS, que demora 3, 4 anos para um exame mais complexo, quando faz. Então, os segurados não têm acesso à documentação médica que comprova a sua incapacidade. E aí podemos estar falando muitas vezes de doenças que chamamos invisíveis. Por exemplo, LER, DORT. Não aparece isso. Só o segurado sabe, só o trabalhador sabe no dia a dia o que aquilo dói e o que aquilo impede de trabalhar. Mas o perito que vai te examinar em meia hora não está vendo aquilo. E aí, se não tiver bons exames, não tem como comprovar a incapacidade. Ele, na dúvida, acaba dizendo que a pessoa não está incapaz para o trabalho. E aí você não consegue o reconhecimento da incapacidade. Isso é muito difícil. É o essencial. A documentação médica é o principal. É isso que a pessoa precisa cuidar em reunir a documentação, em fazer exames, atestados, receitas, guardar tudo que tem relação médica. Às vezes precisa fazer um exame mais complexo, é importante que faça um esforço junto com a família, com amigos, para poder, às vezes, tentar pagar um exame melhor, que possa diagnosticar o seu problema de saúde. Mas, às vezes, esse esforço realmente faz a diferença. Isso vai ser válido, vai ser recompensado lá na frente, porque ele vai conseguir o benefício, aí pode ficar tranquilo por um bom tempo, né? Diferente de outras pessoas que não conseguem, e aí ficam realmente à margem. Sofrendo. Dependendo da solidariedade de outros. Né? Doutor, muito obrigado mais uma vez, sucesso para o senhor sempre. Eu gostaria que o senhor passasse um site ou um e-mail, para que as pessoas possam tirar dúvidas restantes e realmente trocar uma ideia aí. www.tomasi.adv.br, Tomasi com 2 M's, A-S-I, ou pelo telefone 3016-2539. Muito obrigado mais uma vez.